Ei, pessoal da terceira série, como é que vocês estão? Tudo bem? What's up? How is it going? O que vocês estão me contando aí de novo? O que está correndo? O que está acontecendo? O que está rolando aí, pessoal? Hoje nós vamos continuar aí com o aprendizado da nossa língua inglesa, de aquisição de linguagem no inglês. E estamos aí iniciando a 7ª semana de aulas remotas aí da Escola Educar. Espero que vocês estejam estudando e fazendo as atividades aí para a gente poder corrigir nas nossas lives, tá? Hoje nós vamos retomar um assunto que é bem recorrente aí para vocês desde lá do ensino fundamental, finalzinho do ensino fundamental, 8º, 9º ano, né? Que a gente começa a aprender o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. É um tema bastante discutido porque não temos esse equivalente no português, mas, e também por causa disso, ele é uma pedra no sapato de muita gente, de muitos alunos aí que estão tentando aprender aí esse tempo verbal no inglês, tá? Então vamos ver de novo, vamos rever quando que ele está sendo usado, quando que não, né? E a forma que ele é usado, tá? Então eu tenho aí o Present Perfect, que é feito com o has e o have, mais o verbo no particípio, o past participle, tá? Que é aquela terceira fileira famosinha da tabela do inglês. A gente vai usar ele nas ações que acabaram de acontecer, como por exemplo, I have revised my lessons. Então eu revisei as minhas lições. Eu acabei de revisar, tá? Então, ou então se você falar assim, mas quem que tá dizendo que você acabou de revisar? Não, eu só tô te dizendo que eu revisei as minhas lições. Nesse caso, também cabe o uso do Present Perfect, porque eu também não te disse quando foi. Então, posso ter revisado agorinha mesmo, tá bom? Ou não, it doesn't matter. Experiências e realizações sem data final. Ok, não disse quando, acabei de falar isso aí, né? Coloquei até em caixa alta aí para vocês verem que isso é o mais importante que caracteriza o Present Perfect, que é o que diferencia ele do Simple Past, tá? Então, eu tenho um exemplo aí, ó. She hasn't seen her son for a long time. Então, ela não viu o filho dela, ela não vê o filho dela por um longo tempo. Vejam bem, gente, o Present Perfect, às vezes eu vou traduzir ele como presente e às vezes eu vou traduzir ele como passado. Por isso que ele se chama também presente perfeito, tá? Então, quer dizer, normalmente é uma ação que eu fiz no passado, eu vou traduzi-la no passado. Se for uma ação que eu fiz, que eu acabei de fazer, mas que ela ainda continua no meu presente, eu posso traduzir como presente. Então, esse é um grande problema aí também do Present Perfect, porque as pessoas nunca sabem como que vão traduzir, né? Então, se eu disser, she hasn't seen her son for a long time, eu posso traduzir no presente. Ela não vê o filho por um longo tempo, tá? Então, ela deixou de ver no passado e ainda continua sem ver o filho, tá bom? Ações que começaram no passado e têm resultado no presente. The children haven't eaten anything. They are starving. Então, as crianças haven't eaten anything. Não comeram nada. Começou lá no passado, até agora elas não comeram nada e elas estão famintas. They are starving, tá bem? Então, até o momento da minha fala, elas ainda não comeram nada. Então, elas estão famintas. Número 4, ações que ocorreram em um tempo não determinado, indefinido no passado. Emílio has spoken to the boss. Então, Emílio falou com o chefe. Aconteceu no passado, não sei quando, ok? Presente perfeito contínuo, has ou have, mais o been, que é, desculpa, o passado particípio, mais o verbo com ing. A gente sabe que toda forma contínua no inglês precisa do ing, que equivale ao nosso gerúndio no inglês, tá? Então, quando que a gente vai usar? É bem parecido esse uso aí, tá? Bem parecido com o Present Perfect, para descrever coisas, né? Então, ações que começam no passado e ainda acontecem repetidamente. Por exemplo, I have been writing a book.
Então, eu estive, I have been writing, escrevendo um livro. Então, I have been writing a book. Então, uma ação que começou no passado e acontece e ainda acontece. Então, eu escrevo, paro, escrevo, paro. Ok? I have been writing. Então, eu estive escrevendo, eu tenho escrito, eu estive escrevendo um livro. Tá? Não disse por quanto tempo. Ações que já aconteceram, mas têm efeitos no presente. She has been running, so she is tired. Então, ela esteve correndo e ela está cansada. Então, ela está cansada. Tá? Então, esteve acontecendo e tem efeitos no presente momento da fala. Para enfatizar o tempo no qual uma ação está progredindo, she has been learning English for 10 years. Então, ela esteve aprendendo inglês por 10 anos. Ela esteve aprendendo, mas no caso, para fazer sentido para nós, na hora da tradução, a gente vai traduzir no presente. Então, ela tem estado aprendendo. Fica esquisito a gente traduzir assim. Ela tem estado aprendendo inglês. Mas é mesmo isso, é para ter a ideia de que está falando no presente, tá? Então, ela está aprendendo inglês por 10 anos, né? Então, tem 10 anos que ela está aprendendo inglês, tá bom? O sentido é esse. Na hora de traduzir, gente, a gente vai traduzir para o que aproxima mais para nós do sentido da nossa língua mãe, tá bom? Não necessariamente seguindo todas as regras gramaticais normativas, vamos dizer assim, tá? Na sequência aí, vamos ver então o Present Perfect Continuous. De novo, eu tenho lá a diferença entre um e outro. Agora a gente vai falar o Present Perfect. Eu uso have ou has, mais a terceira pessoa, a terceira fileirinha de verbo, né? Por exemplo, I have studied, eu estudei, né? Então não disse quando, né? E o Present Perfect Continuous, eu vou usar o have e o has, mais o been, mais o ing. I have been studying. Então, I have studied, eu estudei. I have been studied, eu estive estudando, tá? Essa é a diferença. Exemplo, I have visited London 3 times. Agora eu vou falar de uma outra coisa, um uso que é particular para um dos dois verbos. Então, quando eu falar do Present Perfect Continuous, quando ele for mencionado, quando for mencionado o número de vezes, tá, que eu fiz alguma coisa, como aí, I have visited London 3 times, nesse caso, eu não posso usar o contínuo, tá? Então, se eu mencionar o número de vezes que eu fiz alguma coisa, eu vou usar necessariamente o Present Perfect, tá? Então, eu tenho um exemplo aí. I have visited London 3 times. É Present Perfect, eu visitei Londres 3 vezes. Vejam bem, eu disse o número de vezes, mas eu não disse quando eu fui. Então, eu continuo podendo usar o Present Perfect. Eu só não posso usar o contínuo, tá bom? Outro exemplo. She has watched that movie 6 times. Então, ela assistiu aquele filme 6 vezes. Posso usar o presente perfeito, mas eu não vou usar o contínuo, tá bom? Regra para transformar o verbo em ing, só para lembrar, né? Quando eu tenho consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última consoante antes de colocar o ing. Beleza? Então, só para lembrar aí, tá? Separei para vocês aqui uma animação, um videozinho com animação, para vocês assistirem. É muito engraçado, mas tem aí uma moral, né? Sempre tem aí um pensamento para a gente poder refletir nessas animações. Eu adoro animações, a gente sempre tira boas lições delas, né? Então, vocês vão assistir, watch the video Snack Attack, tá? Que chama o nome do vídeo, da animação, chama Snack Attack. And answer the questions related to it. Então, vocês vão responder as perguntas relacionadas ao vídeo. Read the document, roteiro de estudos. Vocês vão ler o documento lá do roteiro de estudos no Bernoulli Platform.
and do the extra activities I asked. Então, são fazer as atividades extras lá da apostila, tá? Eu coloco lá quais que vocês têm que fazer relacionadas ao tópico aí que a gente revisou, né? If you have any question, please send me an email or take notes and bring them to our next slide. Deixei para vocês um recadinho na sequência. Tem a atividade relacionada ao vídeo, tá? Tem que assistir, é curtinho, é bacana, é engraçadinho, e aí vocês vão responder todas essas perguntas aí no caderninho de vocês, ou então imprime aí essa parte da atividade, cola lá no caderno e responde, tá bom? Façam, porque a gente vai corrigir depois, vai retomar esse ponto aí. Deixei um recadinho aí para vocês, agora sim o nosso recadinho final de toda semana. Marque a sua presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição deste vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Dream, wish and do it. See you guys.